Olá, visitantes do canal Eletrônica Já. Aqui é o André Penha e na videoaula de hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a diferença entre sentido convencional da corrente e sentido real da corrente. É o seguinte, na literatura e alguém vai ministrar alguma aula sobre eletrônica ou eletricidade, vocês vão reparar o seguinte, às vezes é mostrado o quê? É mostrado uma fonte de tensão elétrica que alimenta um dispositivo elétrico ou eletrônico e na hora de representar a corrente que é provocada pelo circuito fechado e que essa corrente vem de onde? Vem da nossa fonte de tensão elétrica. Às vezes é demonstrado o quê? Essa corrente saindo mais, passando pela nossa carga, indo em direção ao menos. Só que às vezes acontece de ser mostrado da seguinte forma. Essa mesma corrente saindo do menos, só que agora indo em direção ao mais, da nossa fonte de tensão. Então, qual é o certo? É assim, corrente indo do mais para o menos, ou é assim, corrente indo do menos para o mais? Na verdade, as duas formas estão corretas, no que diz respeito à análise de circuitos. É isso que eu vou querer demonstrar para vocês, e mostrar por que existem essas duas formas de fazer análise, sentido convencional e sentido real da corrente. Vamos lá? Para poder falar desse assunto, eu tenho que falar um pouquinho da história da eletricidade, tá? O que acontece? Lá pelos meados do século XVIII, Alexandre Volta, o que ele desenvolveu? Na verdade, tiveram outros cientistas, né? Mas eu vou falar alguma coisa sobre ele. Ele é o criador da pilha. O que ele fez? Ele percebeu que quando ele unia dois metais diferentes, um metal perdia elétrons e o outro ganhava elétrons. Hoje a gente sabe que é isso, né? Ele não sabia que é essa questão de elétrons circulando, ele não sabia o que era isso. Mas ele percebia que quando encostava dois metais, um metal ficava carregado positivamente e outro ficava carregado negativamente. Então ele fez o quê? Ele pegou dois metais diferentes, o verdinho aqui seria um metal e o marrom aqui seria outro metal, separou eles por um material isolante, que seria essa camadazinha preta, e colocou ácido em toda essa região aqui. Colocou vários, um empilhado do outro. E o que ele percebeu? Percebeu que quando ele colocava um material condutor, e nesse material condutor ele colocava assim, uma partezinha mais fina, percebia que essa parte aqui, o que acontecia? Ela começava a esquentar. Esquentava, esquentava, esquentava e esquentava bastante. Então, ele e outros cientistas sabiam que essa estrutura que eles tinham criado provocava o quê? Provocava esse fenômeno. Mas eles não sabiam o que era. Mas eles sabiam que esse fenômeno acontecia. E trabalharam em cima disso. O que eles perceberam? Fizeram uma análise intuitiva da coisa. Sabiam que aqui estava acontecendo alguma coisa, que algum trabalho estava sendo desenvolvido. O que foi imaginado? Fizeram o que a gente chama de noção intuitiva. Imagina duas caixas d'água. Uma caixa d'água com muita água e outra com pouca água, ligados através de um cano. O que acontece? Essa caixa d'água que tem muita água, a tendência é que ela faça o quê? Que através do cano, ela comece a injetar água na caixa d'água que tem pouca água. Então, ó, aqui que tem muita água, aqui tem um potencial maior, joga a água no potencial menor, onde tem menos água. Através de quê? Através de um fluxo de água. Através de uma corrente de água que sai daqui para cá. Então essa corrente de água sai de onde? Sai de um lugar que tem mais água para um lugar que tem menos água. Do mais para o menos. Então isso vai acontecer até quando? Até que os níveis d'água estejam iguais. Seria analogia com uma pilha esgotada. Então o que eles imaginaram? Eles imaginaram que a corrente elétrica, na verdade, era uma espécie de fluido. Então ela sairia do lugar que tem mais fluido e iria para o lugar que tem menos fluido. A ideia intuitiva da coisa.
O que eles fizeram? Ah, esse ponto de onde ela sai a gente vai chamar de mais. E onde ela volta aqui a gente vai chamar de menos. Imaginava-se de primeiro que a corrente elétrica era composta por cargas positivas que se deslocavam de um lugar que tinha muita carga positiva, se deslocavam pelo circuito, fazendo ele funcionar. No caso aqui seria esse fio aqui mais fino, que ele ficava quente. Ele saía do lado positivo e ia em direção ao lado que tem uma quantidade menor de partículas positivas. Então, esse lugar que tem muita partícula positiva era o mais. E o lugar que tem pouca partícula positiva seria o menos. Imaginava-se que a corrente elétrica era dessa forma. Que acontecia dessa forma. Só que o quê? Por que eles pensavam assim? Porque na época ainda estava longe de ter ideia do que era o átomo. Depois é que descobriu o quê? Que a matéria é constituída por átomos. Isso aqui nós temos uma aula básica falando sobre isso, tá? Vou botar o link aqui. Descobriu-se então que a matéria é constituída por átomos. Sendo que os átomos são compostos por quem? Por partículas positivas, chamadas prótons, partículas que não têm carga nenhuma, chamadas nêutrons, e é constituído por partículas negativas, chamadas de elétrons. Com o avanço dos estudos, percebeu-se que, quando se aplicava uma força nesses átomos, e essa força fosse suficiente para arrancar os elétrons da camada mais externa, provocava-se o quê? Um deslocamento ordenado de elétrons. Então, se eu tinha um material condutor e eu colocava uma força que fazia os elétrons saírem da órbita, essa força era o quê? Uma DDP, que é a mesma coisa que tensão elétrica. Ela provocava o quê? Nos átomos desse condutor aqui. Provocava o deslocamento dos elétrons. Provocava um deslocamento ordenado dos elétrons. Mas como acontecia esse deslocamento ordenado dos elétrons? Que é o quê? Que é a nossa corrente elétrica. Na verdade, ele acontecia da seguinte forma. Na realidade, a nossa fonte de tensão elétrica, ela tem, no lado negativo dela, muitos elétrons. E no lado positivo, poucos elétrons. Então, o que acontece? Quando eles são conectados, a tendência é que o lado negativo forneça elétrons para o lado positivo. Que o lado que tem muito carga elétrica negativa forneça elétrons para o lado que tem pouca carga elétrica negativa. Então, esse lado aqui é negativo porque ele tem muitos elétrons. Quem tem as cargas elétricas, quem possui as cargas elétricas, são os elétrons. Então, a carga elétrica, que é negativa, está no polo negativo. A parte positiva não é que ela tenha cargas positivas, é que ela tem uma menor quantidade de cargas negativas. Por isso que essa parte aqui é positiva. Ela é positiva porque ela tem poucos elétrons. E essa parte aqui é negativa porque ela tem muitos elétrons. Então, na realidade, quem se desloca são os elétrons, que saem do menos e vão em direção ao mais. Sai do lugar que é mais negativo e vai para o lugar que é mais positivo. E esse lugar só é mais positivo porque ele é menos negativo. Entenderam a diferença? Então, o que acontece? De primeiro, pensava-se que eram cargas positivas que saíam do mais em direção ao menos. Saíam daqui em direção para cá. Hoje sabemos que são cargas negativas que saem do menos e vão em direção ao mais. Então a gente sabe que na realidade é isso aqui que acontece. Então esse aqui é o sentido real da corrente. Do menos em direção ao mais. Só que o que acontece? Quando foi descobrir isso aqui, no estudo da física atômica, já tinha todo um estudo de eletricidade em cima desse sentido aqui, do mais em direção ao menos. Tinha muito material mostrando dessa forma. Mas o que acontece? Na prática, a nível de análise, é a mesma coisa. Eu tanto posso pensar partículas positivas descendo, do mais para o menos, quanto eu posso pensar partículas negativas subindo, do menos para o mais. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, como tinha muito estudo em cima disso, o que é que eles fizeram? Não.
vai continuar sendo divulgado, né? Vai ser divulgado que, na realidade, a corrente elétrica vai do menos e vai em direção ao mais, só que vamos criar o quê? O sentido convencional. O sentido convencional da corrente, que é o quê? Que vai ser o sentido do mais para o menos, que já está o quê? Que já é usado, que já está na literatura, que todo mundo já está acostumado, e é mais o quê? É mais intuitivo. Então, esse sentido aqui foi chamado de sentido convencional, sentido do mais para o menos. O sentido que acontece no mundo real é chamado de sentido o quê? Sentido real, do menos em direção ao mais. Mas como assim? Do mais para o menos é a mesma coisa que mais descendo é a mesma coisa que menos subindo. Para poder ficar mais claro, por que não faz diferença o mais indo em direção ao menos, partículas positivas indo em direção à parte negativa, ou então partículas negativas indo em direção à parte positiva, a gente pode imaginar o seguinte, imagina que eu tenha várias caixas. Imagina que essa partezinha aqui são caixas. E aqui eu tenho bolinhas vermelhas. Imagina que eu pegue e coloque em cada caixa uma bolinha vermelha. Só que eu tenho que pegar essas bolinhas que estão aqui e colocar aqui, da esquerda para a direita. Sendo que eu só posso fazer isso deslocando as bolinhas vermelhas nessa direção. E eu só posso pular uma casinha por vez. Cada bolinha vermelha só pode pular uma caixinha. Como é que vai acontecer o primeiro deslocamento? A primeira coisa que vai acontecer não é essa bolinha vermelha daqui sair daqui e vir para cá, para a direita? Então, ó, o lugar onde estava essa bolinha vermelha vai ficar vazio. E ela vai se deslocar para a direita. As outras não puderam se mexer ainda. No segundo momento, o que vai acontecer? Como aqui já tem um espaço, essa bolinha vermelha, que está bem aqui, ó, ela vai deixar um espaço vazio e vai se deslocar para cá. E essa aqui já estava aqui. E as outras vão ficar paradas. No terceiro momento, o que vai acontecer? Essa bolinha vermelha aqui vai se deslocar para cá, ó. E onde ela estava, criou um espaço vazio. E as outras vão ficar paradas. No outro momento, essa bolinha vermelha bem aqui vem para cá, ó. E onde ela estava, vai criar um espaço vazio. E as outras vão ficar paradas. E assim vai. Até o quê? Até acabar. E aí vai pegar uma daqui e vai deslocar para cá. Mas o que acontece? Nós podemos entender que, do jeito que está aqui, as bolinhas vermelhas estão indo da esquerda para a direita. Confere? É isso. Bolinha vermelha, o deslocamento delas está sendo da esquerda para a direita. Para poder jogar a bolinha vermelha para cá. Mas, dá uma olhada, ó, nesse espaço bem aqui, nesse espaço vazio. Qual é a direção que esse espaço vazio está seguindo? Ele não está se deslocando da direita para a esquerda? As bolinhas vermelhas estão indo para a direita. Mas o espaço vazio das bolinhas está se deslocando de onde? Está se deslocando para a esquerda. Então eu tenho duas formas de pensar. Eu posso imaginar tanto bolinha vermelha indo para a direita, quanto eu posso imaginar espaço vazio indo para a esquerda. É a mesma coisa. Eu posso imaginar tanto uma bateria com cargas positivas descendo em direção à parte que tem poucas cargas positivas, do mais para o menos, quanto eu posso imaginar uma bateria onde as cargas negativas saem de uma região que tem muita carga negativa e vai em direção a uma região que tem pouca carga negativa, do menos para o mais. Mesma coisa de eu imaginar a bolinha vermelha indo para a direita, quanto imaginar espaço vazio indo para a esquerda. É a mesma coisa. Só muda o quê? A forma de enxergar. É a forma de entender.
Como isso aqui, do mais para o menos, era o mais intuitivo, foi o que foi usado inicialmente. Como isso aqui é menos intuitivo, não foi usado isso aqui. Mas depois descobri-se que na realidade é assim. Então aqui virou sentido convencional e aqui virou sentido real. Chamou-se aqui de convencional e aqui chamou-se de sentido real. Mas em termos de análise, cálculo, entendimento, é a mesma coisa. Só é uma forma diferente de enxergar o mesmo fenômeno. Pessoal, então para que fique claro que o sentido convencional e o sentido real são apenas formas diferentes de analisar o mesmo fenômeno, vamos para o seguinte exemplo. Imagina que eu tenho um motorzinho DC. Esse motorzinho que a gente tira aí de brinquedo. E eu tenho uma pilha. Aqui o mais, aqui o menos. E eu conecto ela nesse motor DC. Sendo que esse motor DC ele tem dois polos bem distintos. O polo vermelho e o polo verde. Pelo sentido convencional da corrente, eu vou ter o quê? Eu vou ter um fluxo de partículas positivas que saem do mais e vão em direção ao menos. A corrente é nesse sentido aqui, do mais para o menos. Isso aqui vai fazer o quê? Vai fazer o motor girar. Imaginemos que ele gire no sentido horário. Então essa aqui é a análise pelo sentido convencional. No físico mesmo eu tenho uma pilha, um motor, e eu estou conectando ele assim e ele está girando em sentido horário. Se eu pegar a pilha e inverter, ele vai girar no outro sentido. Agora eu vou fazer análise do mesmo circuito elétrico, conectando, esse lado aqui eu vou continuar conectando no polo verde, e esse lado aqui, o mais, eu vou continuar conectando no polo vermelho. Fazendo análise pelo sentido real da corrente, eu vou ter o quê? Eu vou ter partículas negativas que saem do menos, passam pelo motor e vão em direção ao mais. E o motor vai girar no mesmo sentido. Vai girar no mesmo sentido. Porque eu estou analisando, é o mesmo circuito, só que eu estou analisando de forma diferente. Aqui no convencional e aqui no sentido real. Eu posso imaginar uma partícula positiva indo nessa direção aqui. É a mesma coisa de eu imaginar uma partícula negativa indo na outra direção. É a mesma coisa, eletricamente vai provocar o mesmo efeito, só que eu estou olhando de uma forma diferente. Aqui eu estou olhando de um jeito, aqui eu estou olhando de outro. É a mesma coisa de aquele negócio que a gente fala, imagina que eu tenho um copo. E esse copo está preenchido por um líquido, até a metade. Esse copo está meio cheio ou está meio vazio? Tem o certo, tem o errado? Não, são só formas diferentes de analisar a mesma coisa. O copo continua sendo do mesmo jeito. Tanto faz eu falar que ele está meio cheio ou que ele está meio vazio. Depende do ponto de vista. E depende do ponto de vista que é mais adequado. Tem situação que é melhor analisar por aqui. Tem situação que é melhor analisar por aqui. Quer ver um exemplo? Eu fiz um vídeo falando sobre capacitores. Porque um capacitor é um dispositivo que é um componente que armazena energia através de campo eletrostático. Então é melhor usar o quê? O sentido real. Vou botar aqui o link do vídeo, dá uma olhadinha lá. Aí vocês vão ver que naquele caso é melhor o sentido real. Beleza, gente? Espero que tenha ficado claro. E obrigado por assistir nossos vídeos. Se inscreva no canal. Quem gostou, clique em gostei. Até a próxima. Valeu!